Bom, pessoal, boa noite. Vamos lá, começando mais uma aula de contabilidade de custos, sabadão, penúltimo dia aí do mês de outubro, e a gente está aqui novamente, sabadão, para passar um conteúdo bem bacana. Eu sempre falo que esse conteúdo é o pessoal de sistema de informação sendo contador por um dia. Uma matéria bem legal, vocês vão compreender como que funciona aquela questão do balanço. A gente falou do balanço, mostrou, mas como que eu faço para chegar lá? Basicamente, constituição, essa parte de lançamento, vocês vão entender, é um exercício que eu passo apenas numa aula para vocês compreender e vai ser referente à nossa aula de hoje. Então, vocês não vão ter dificuldade porque vai ser um comparativo, tá? Então, vocês vão ver que depois lá na atividade, como que eu faço isso? Só seguir a aula aí, já postei em PDF para vocês, vocês vão, como se fosse refazer, mas espero que vocês compreendam como que se faz na contabilidade, de um modo mais simples, tá? Então, como eu sempre falo desde o começo do curso, não é o desejo, não é aquela forma de fazer o aluno de SI ser um contador, não, compreender. Lá fora ele pode futuramente trabalhar aí com contador e tá fazendo essa parte aí de programação, a parte de acompanhamento também da área contábil com sistema. Então, deixa eu só fechar minha câmera aqui para não travar, que eu tenho costume de travar. E a gente vai falar um pouquinho de noções de débito e crédito. Muito bacana, vocês vão ver que é interessante essa parte aqui, porque a gente conhece como que vai finalizar aí os lançamentos para ter o balanço patrimonial, tá? Então, em algum momento lá na empresa, vou precisar fazer um sistema que faz o débito e crédito. Então, a gente vai aprender agora, tá? Bom, então nessa aula a gente vai apresentar algumas noções de débito e crédito, né? Vamos apresentar o Razonete, que é o livro Razão, utilizado, que é uma parte didática para os lançamentos aí de escrituração, chamada escrituração. Então, como que é feito essa parte da contabilidade? Tá? Existem algumas regras para entendimento desses lançamentos, e os termos débito e crédito são nomes utilizados para quê? Para indicar ingresso ou saída de recursos. Eu já falei lá no método das partidas dobradas para vocês, né? Do pai da contabilidade, que foi considerado aí o Frei Luca Pacioli, que adotou essa medida. O que seria o débito? O débito nada mais é do que, no ativo, uma aplicação de recursos, né? E o crédito lá no passivo vai ser a origem, tá? Então, cada lançamento efetuado, ele vai ter uma modificação patrimonial ou de resultado. Então, a gente vai aprender aqui de uma forma mais padronizada, né? Como que se chega a um balanço patrimonial, tá? Então, cada vez que um lançamento de débito e crédito ele é feito, o saldo de uma conta ele vai ser aí alterada. Então, todos os dias, cada empresa vai ter uma movimentação. Eu recebi uma nota de compra. Como que eu faço esse lançamento? É o que nós vamos aprender agora, tá? Então, o débito ele vai corresponder à aplicação do valor, como eu falei anteriormente. Então, é a destinação do recurso, ou seja, onde o dinheiro foi investido. Então, toda vez que vocês, vamos supor, vai comprar algo, né? Uma mercadoria, um exemplo, vai comprar um veículo para colocar na empresa, né? Incluir na empresa, automaticamente esse veículo você vai debitar lá no ativo, né? Tem uma conta lá de veículos, tá? Do imobilizado, então representa a aplicação do recurso. Se for à vista, comprei esse veículo à vista, eu vou creditar ele de caixa, porque está saindo o dinheiro do caixa. Toda vez que eu debito caixa, eu aumento caixa. Toda vez que eu credito caixa, é como se estivesse saindo dinheiro do caixa, tá? E se fosse a prazo? Aí eu creditaria basicamente duplicatas a pagar, tá? Porque daí é o origem. E quando eu fazer o pagamento dessa duplicata, aí eu debito ela, tá? Mas a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, para fins didáticos, a gente utiliza o Razonete para explicação desses lançamentos, fica mais fácil. Então, o Razonete, eu acredito que se vocês forem trabalhar nessa parte contábil, parte de programação, que hoje existe muita vaga, não só em Sinop, mas ainda não se tem aí uma área já estipulada, uma fase da contabilidade, só um profissional só trabalhando com isso, porque trabalha com vários tipos de sistemas, né? Sistema de gestão principalmente, mas para a área contábil sempre vai ter alguma empresa que vai precisar de um profissional, tá? Como eu falei para vocês, fique tranquilo, se profissionalize, que vocês vão ter aí a oportunidade de vocês, tá? Então, vocês vão aprender hoje o livro diário, que é a escrituração, e o livro razão. O que é o razão? Razão é um razonete. Seria isso aqui, ó, tá? Em forma de T. Então, vai ter o nome da conta aqui, ó, caixa, a gente vai mostrar para vocês, tá? E
Do lado esquerdo serão feitos os lançamentos a débito e do lado direito serão feitos os lançamentos a crédito. Então, sempre, todo razonete, quando vocês verem, tem o nome da conta, veículos, caixa, cada nome, cada conta vai ter um razonete, tá? Eu debitando aqui, ó, contas do ativo vai aumentar. Se eu creditar, vai diminuir. E se for uma conta do passivo? Vocês aprenderam o que é uma obrigação. Então, a partir do momento que você entende aquela conta como obrigação, ela vai aqui, ó, um exemplo de fornecedores. Toda vez que eu creditar fornecedores, ele vai aumentar. Ele é o contrário do ativo, tá? Então, o passivo, se eu creditei, ele aumenta, e se eu debitei, ele vai diminuir. Vai ficar mais fácil para vocês compreenderem daqui a pouco, tá? Então, vai ficar mais fácil lembrar o lado do débito e crédito. Então, todos os razonetes, esse lado aqui esquerdo, ó, ele é débito, tá? Então, vocês podem até escrever aí no caderno. E esse lado direito é crédito, em todos os razonetes. Não importa se a conta for do ativo ou passivo, tá? Então, vamos praticar alguns exercícios com os balanços sucessivos. O que é o balanço sucessivo? O balanço sucessivo nada mais é do que uma escrituração diária. Você vai atualizando o seu balanço patrimonial, tá? Então, quando se fala balanços sucessivos, é quando eu incluo contas, tá? Que vou atualizando o meu balanço. É isso. Então, se chama balanços sucessivos. Existe o balanço patrimonial, que ele é feito uma vez por ano, lá depois que encerra o exercício social. E o balanço sucessivo é quando a empresa ela tem um modo de gerenciar diferente. Por quê? Porque todo lançamento que ela faz, ela vai acompanhando sucessivamente essa questão da modificação, tá? Então, comece imaginando uma empresa que vai estar iniciando lá suas atividades. Pode ser a empresa de vocês, né? Serão realizados os primeiros lançamentos na contabilidade. A gente já falou aí a questão do contrato social, tá? Ou capital social, na verdade, tá? Tem um contrato, tem um capital social. Então, vocês vão entender aonde que a gente vai aplicar isso. Toda vez que vocês iniciar uma atividade, vai ter um capital social, tá? Então, serão realizados os primeiros lançamentos da contabilidade, em seguida vai haver aí a demonstração dos lançamentos e após os balanços atualizados. Então, vamos supor, tá aqui, ó. O Thomas e mais algum colega vai reúne junto uma grana de 30 mil em dinheiro, vai investir na empresa, vai abrir uma empresa. É o que chamamos de capital social. Acho que teve alguém que perguntou, tinha dúvida, né? O que seria? É isso, pessoal, ó, reuniu, né? Eu tenho 30 mil. Pode ser imóveis, pode ser máquinas e equipamentos, pode ser também, tá? Mas uma conta bem simples para vocês entenderem, que depois vocês podem incluir nesses 30 mil, móveis, utensílio, veículo, outra coisa. Mas aqui só uma continha para vocês entenderem. Reuniu lá o Thomas e os demais, 30 mil, vou investir. Então vocês vão lá no contador, que ele vai abrir a empresa para vocês. Esses 30 mil ele é chamado de capital social, tá? Ou seja, a origem do dinheiro, tá? Ah, saiu do empréstimo? Não importa. Por quê? Porque enquanto você não abrir a empresa, aquele empréstimo não é de pessoa jurídica. Depois que você abre uma empresa, aí você pega no nome da empresa, é pessoa jurídica. Provavelmente esse dinheiro é pessoa física, tá? De algum lugar, vendeu algum objeto e vai investir, tá? Então, essa origem do dinheiro veio dos sócios. E esse dinheiro vai entrar no caixa da empresa. Então, o que eu vou fazer de lançamento aqui, débito e crédito? Esses 30 mil eu vou creditar em capital social e vou debitar em caixa da empresa. Como que fica? Tá aqui, ó. É o que eu falei para vocês, né? Graficamente fica desse jeito, ó. Esses são os razonetes. Então vocês fazem dois, tem que fazer um para cada conta. E você debita no caixa, então toda vez que você debita no caixa, ele aumenta e toda vez que você acredita, diminui, tá? Essa conta aqui, ó, ela é lá do lado do passivo, lá no patrimônio líquido. Se vocês for ver o plano de contas, eu acredito na classificação, vocês viram lá, fica do lado passivo. Então, toda vez que eu acredito, contas do passivo aumenta e toda vez que eu debito, diminui. A gente vai entender o que representa isso. Então, tá aqui, ó, o dinheiro aplicado, tá? E aqui tá a origem. Então, vem aquela tradução que eu falei para vocês, método das partidas dobradas. Tá aqui, né? Então, dá para a gente entender esse ponto importante que o Frei Luca Pacioli pegou lá e, né, determinou, tá? Foi ele que criou? Não, ele pegou o bonde andando. E o nome, quem recebeu aí de pai da contabilidade foi ele. Foi um cara inteligente, né? Então, representa o primeiro lançamento do período. Então, isso aqui é o primeiro lançamento que ocorre aí na contabilidade, tá? Se fôssemos fazer um balanço da empresa, como que ficaria? Tá aqui, ó. Balanço patrimonial, né? Contas do ativo, contas do passivo.
E aí eu teria a continha aqui, ó, dentro do circulante, disponibilidade, caixa, tá aqui, ó. Então, patrimônio líquido, capital social. Lembra que eu falei para vocês que todo balanço patrimonial, quando vocês forem pegar, o total, se ele tiver fechado, o total do ativo, ele é igual ao total do passivo. Por quê? Porque eu tive uma origem e fiz uma aplicação. Então, esse lado aqui, ó, vai ser a aplicação que você vai fazer na empresa e esse lado aqui vai ser a origem. Por isso que é o balanço, né? Então, todas as contas que se tem uma origem e você vai aplicar aqui no ativo, tem que ser correta. Por quê? Porque esses valores não podem ser diferentes, tá? Então, o total do ativo é igual à aplicação de recursos e total do passivo é a origem. Então, esse lado aqui é a origem, sempre vai ser a origem. Toda vez que sair o empréstimo, fornecedores, duplicados a pagar, vai ser lançado do lado do passivo. Por isso que foi importante eu passar para vocês aquela classificação. Então, quem entendeu a classificação, fica fácil fazer basicamente aí o lançamento, tá? Então, fica fácil. O balanço fica bem tranquilo. E isso vocês vão fazer um exercício posteriormente lá no final. Eu vou demonstrar só para vocês entenderem como que faz esse lançamento. Então, Rodrigo, eu falei para o Thomas aí que vocês vão ser contador por um dia, vocês vão fazer essa atividade até segunda-feira, vocês vão fazer esses lançamentos aqui, tá? Só para vocês compreenderem. É um trabalho, uma atividade bem simples, tá? Realmente vocês fazem entendendo, se tiver alguma dúvida estamos à disposição e vai ter basicamente lá no PDF também um modelinho que vocês vão seguir, tá? Mas compreenda, toda vez que eu tenho uma origem de recursos, é do lado do passivo. Toda vez que eu tenho uma aplicação, é do lado do ativo, tá? Então, após esse lançamento, algumas conclusões bem importantes aí que a gente pode dizer, tá? No lado do ativo, temos a aplicação de recursos. Por isso que quando uma conta do ativo estiver aumentando, ela vai ser debitada, tá? O Dzinho, debitada. E quando ocorrer o contrário, ou seja, quando uma conta do ativo diminuir, ela vai receber o lançamento do outro lado que vai ser creditado. Por exemplo, saiu o dinheiro do caixa, como eu falei para vocês, para compra de imóveis. Logo, a conta caixa ela vai estar diminuindo e por isso o lançamento feito nesta conta foi a crédito. Um detalhe bem importante, pessoal, ó, nunca você vai ver um saldo de caixa aqui, ó, maior. Ou é zero ou vai ter um valor aqui no débito, tá? Nunca você vai ver 30 mil aqui do lado do crédito. Tá? É como se fosse um caixa negativo, não existe, tá? Então, na contabilidade é assim, sempre vai haver um saldo aqui no débito ou vai ser zerado. Ou zerou ou tem alguma coisa, mas não no crédito. Por quê? Porque no crédito, um exemplo, eu comprei um móveis utensílios por 5 mil, então eu, à vista, eu credito 5 mil aqui, ó, e aí o saldo fica 25. Aí gastei mais 10, sobrou 15. Gastei mais 10, sobrou 5. Gastei mais 5, zerou. Então não tem como você fazer o crédito maior do que o débito. Por quê? Porque esse é o valor que vocês dariam com ele, tá? É o valor que você... É como se fosse o valor que vocês recebem aí mensalmente na empresa, tá ok? Pode falar, Rodrigo. Só para me entender, porque eu peguei meio que andando aí a aula, a parte ali desse razonete ali, quando a gente está falando dessa conta caixa, é inversa a lógica? O que a gente chama de débito e crédito? Se eu tirei dinheiro do caixa, eu acredito. É crédito? Isso, eu acredito ele. Na contabilidade tem essa confusão, tá? Quando eu fiz contabilidade, eu falei, mas por quê? Se eu tenho crédito, né? Mas o crédito nada a ver, vamos dizer assim, não tem nada a ver com o caixa da empresa. O crédito é que você tem um dinheiro no banco que você pode pegar. Você entendeu? Mas aqui na contabilidade, o crédito, né? Quando você credita o caixa, é que você está tirando. E quando você debita, é que você está colocando dinheiro. Entendeu? Tem essa confusão, né? Mas a contabilidade, ela é fabulosa, cara. Tá? Mas você conseguiu entender? O débito é quando a gente está devendo, né? Para um ou para outro. Na contabilidade, não. O débito é quando você debita no caixa, é quando você coloca. E quando você credita, é quando você está tirando. Como diz um professor de matemática meu, se só aceita, né? Exato. Não... Aceita que dói menos. Então, eu entendi, mas a lógica para mim ainda não faz sentido. Por isso que eu não vou ficar batendo na tecla, nas outras aulas a gente vai entrar com exercício de custo já, tá? Mas só para vocês entenderem, porque o dia que você chegar lá na empresa e alguém falar assim, inclui aí o débito no caixa, vamos supor, um sisteminha que vai debitar e creditar.
Então, quando você debita no caixa, você está aumentando. E quando você acredita, você está tirando dinheiro. Entendi. Foi difícil eu aprender isso aqui, pessoal, no início da contabilidade, mas depois aceitei que doeu menos, tá? Então, foi uma coisa... Mas aí isso é só no ativo, né? No passivo é o contrário, né? Isso, exatamente. É o inverso, tá? Então, toda vez que eu acredito, né? Deixa eu só voltar aqui. Toda vez que eu acredito, né? No passivo, do lado do passivo, eu acreditei tá aumentando. E aí, quando eu debitei, tá diminuindo. Tá? Então, tem essa questão, ativo e passivo. Por isso que é importante a gente entender essa questão do débito e crédito. E aí, você quer ver lá nas contas de resultado, tá? Receitas e despesas. Ela é o contrário. Quando é receita, ela é do mesmo modo do passivo, ou seja, quando eu acredito, está aumentando. E a despesa, quando eu debito, ela está aumentando, tá? Então, é o inverso, tá ok? Vocês podem ver, ó, que não ficam no mesmo lado, tá? Então, eu tenho um débito e eu tenho um crédito. Então, fechou. É os mesmos valores. Então, nunca vai ficar aqui, ó, 2 débitos. Não. Um é crédito, o outro é débito, tá? Então, ó, esse é o balanço. Então, o balanço fechou. Por isso que aqui ficou debitado e aqui ficou creditado, tá? Bom, dentro dessa questão, contas do ativo, o débito ele aumenta, como eu falei para vocês. Então, ficou bem especificado. Depois vocês podem dar uma lida na hora de fazer o exercício. Como eu falei, é só uma aula para vocês compreender isso aqui e depois a gente segue adiante. Lá no custo, vocês não vão fazer lançamento, não, tá? Os alunos, alguns alunos, né? Às vezes eles falam assim, graças a Deus, não vou ficar mexendo com isso aí não. Pessoal, na verdade, isso aqui é para ter noção, né? Como eu falei para vocês, chegou na empresa, vocês não ficam boiando, vocês vão ter uma compreensão. É claro que vai ter um profissional contribuindo, mas para ter uma noção do que isso representa, tá? Então, o mesmo raciocínio serve para as contas do passivo, tá? Então, no lado do passivo, nós temos origem de recurso, por isso que quando uma conta do passivo estiver aumentando, ela será creditada. Tá aqui, ó, é o inverso, tá? Então, é origem de recursos, tá? A empresa, ela utilizou 10 mil do dinheiro que estava no caixa. Lembra? 30 mil? Então, o Tomás e o Rodrigo foi lá e criou uma empresa, 30 mil, beleza. Vou comprar móveis, vou tirar dinheiro do caixa. Tá aqui, ó. Eu tô tirando o dinheiro do caixa e tô debitando na continha imóveis. Então, vocês podem ver que aumentou mais um razão, né? Um razonete, ó. Então, eu credito um e debito o outro, sempre. Então, da onde que é a origem do recurso? Está saindo do caixa, tá? E aí eu debito móveis, tá? Então, refere-se ao segundo lançamento. Esse é o chamado balanço sucessivo, ó. Eu vou atualizando cada lançamento, o balanço patrimonial. É claro que vocês vão fazer apenas um balanço no final, tá? Eu vou demonstrar para vocês lá para não ter muito trabalho ficar fazendo cada lançamento um balanço, tá? Isso a gente teve, eu até substituí um professor esses dias atrás, ele voltou, saiu, já entrou, né, da aula, ele estava de licença prêmio, e o pessoal do Contabilidade Geral 1, lá tem Contabilidade Geral 1 e Geral 2. Então, eu peguei a Geral 2, é um pouquinho meio complicado, porque o aluno já vem com deficiência lá de Geral 1, então ele não compreende a questão da classificação, como se faz o lançamento, e na 2 eu já dou prosseguimento, então eu não volto lá atrás. E às vezes o aluno fala, nossa, professor, eu nem sei o que é balanço sucessivo. Mas de acordo com o que eu conversei com a professora da disciplina, ela falou, não, professor, eu falei para ele, só que tem uns que é meio desligado, né? E querendo ou não, pessoal, quem faz contabilidade, a disciplina contabilidade geral 1 e geral 2 é 80% do curso. Então, se você aprendeu ali, você vai tranquilamente até o final. Se você não aprendeu, se você não entendeu, já era. Você vai ficar para trás, vai reprovar, vai ter que rever. Então, eu acredito que em SI tem essa questão também, né? Alguma disciplina que trava as outras em relação aí à questão do conteúdo. É importante a gente sempre focar mesmo, tá? Então tá aqui, ó. Então como que fica a questão do balanço? Tá vendo 20 mil? Antes era 30 mil. Então só voltando aqui, ó. É aquilo que eu falei. Então você faz a diferença, 30 mil menos 10, sobrou 20 mil do lado do débito. Aí 10 mil aqui em imóveis e 30 mil no crédito. Como que eu coloco no balanço? Tá aqui, ó. Então é a diferença, 10 mil e 20 mil e 10 mil. Fechou 30 mil. Então, não mudou a questão do valor, tanto do ativo como passivo. Isso aqui, pessoal, são aquela questão dos atos e fatos administrativos, tá? Que eu perguntei lá, eu passei uma pergunta para vocês responderem. É isso, fatos e atos administrativos, né? Pode alterar, como não pode alterar o valor do balanço, tá?
Prosseguindo, mais um lançamento. Então, a empresa foi lá e comprou do fornecedor uma mercadoria no valor de 5 mil para revender a prazo. Então, vocês podem ver, ó, a prazo quer dizer que não é à vista, tá? Como que eu faço o lançamento, professor? Eu estou tendo uma origem e uma aplicação. Então, qual que é a aplicação? A aplicação é estoque de mercadorias da empresa, é o que vai entrar na empresa. Valor de 5 mil. Então, tá aqui, ó, eu debitei. É a aplicação de recurso, estoque de mercadoria para revenda. Só estoque de mercadoria, tranquilo. E qual que é a origem, professor? Fornecedor, tá? Já tá falando aqui, ó, comprou de um fornecedor, então tá saindo de que origem? Fornecedor. Professor, poderia colocar duplicados a pagar? Pessoal, poderia. Só que quando toda empresa, quando ela compra uma mercadoria especialmente para venda, a gente usa essa conta aqui, ó. Ela é primordial, fornecedor. Por quê? Porque eu sei que todo o saldo dela foi compra para revenda. Então, imagina eu colocar duplicados a pagar, né? Eu não sei exatamente aquele lançamento, se é compra ou não. Então, duplicados a pagar pode ser para outros tipos de compra. Ah, comprei lá comprei material de expediente, tá? A prazo. Então, eu posso colocar, não me interessa, eu quero saber o controle de estoque. Então, material de expediente eu posso colocar duplicatas a pagar. Então, fornecedor sempre quando for compra de mercadoria para revenda, tá? Então, tá aqui, ó, o dinheiro é aplicado, então eu debitei e origem do dinheiro, crédito fornecedor, método das partidas dobrada. Então, cada débito tem que ter no mínimo um crédito, tá? Origem de recurso, mercadoria adquirida junto aos fornecedores, mercadoria para revender. Então, será feito o registro a crédito na conta dos fornecedores, que é capital de terceiros, e conta do passivo, que vai estar aumentando porque está acreditando. Aplicação de recurso, a mercadoria ela foi comprada para o estoque da empresa, então a conta de estoque será debitada, tá? Então, a conta do ativo que está aumentando porque está debitada, tá? A empresa, né? 4 aí, ó. A empresa ela resolveu pagar ao fornecedor 2 mil em virtude da compra de mercadoria feita anteriormente. Tá vendo aqui, pessoal? Ó, lá no caixa, eu creditei, tô tirando o dinheiro do caixa e debito aqui na conta fornecedor. Porque uma vez aqui tá aumentando, se eu estou creditando todas as vezes que eu credito aumenta, se eu debitar, automaticamente vai diminuir esse saldo. É como se sobrasse aqui, ó, 3 mil, tá? Então aqui 30 mil menos 10 menos 2, vai ter um saldo de, né, 18 mil, que vocês vão ver agora no balanço patrimonial. Mas antes, nós temos o razonete. Então, vocês fazem essa atualização, tá? Não é difícil, pessoal. Isso aqui é porque os alunos, às vezes, quando eles entram na faculdade de contabilidade, pessoal, é assim, ele não sabe nem o que ele quer, às vezes. Ele caiu lá de paraquedas, às vezes, e tem essa questão, não é o curso que ele quer, às vezes, mas é um curso excelente, tá? Hoje nós temos vários alunos aí que se dedicaram, se formaram, tanto na contabilidade, economia, e estão fazendo sucesso por causa disso. É igual vocês. Vocês estão assistindo, acompanhando nossa aula, justamente para ter o conhecimento, né? Poderia muito bem, não vou acompanhar a aula, porque não está fazendo chamada, né? Não me interessa, eu faço atividade, ganho nota, passei. É bom que ter noção, então eu passo os pontos importantes dessa disciplina contabilidade de custo. Então aqui vocês podem ver, né? Então vocês vão ver aqui, ó, o saldo. Então 30 mil, 10 menos 10 mil, então sempre tem aquela diminuição, tá? Então se aqui não tem nenhum valor aqui, é o 10 mil mesmo, igual aqui capital social também, estoque de mercadoria 5 mil, então quando tiver aqui, ó, você pega o maior, diminui pelo menor, que daí você vai ter um saldo, tá? Saldo do caixa, como eu falei para vocês, ó, 30 mil menos 10 menos 2, 18 mil. Aqui é 10 mil, continua 10 mil, 30 mil, 5 mil, e aqui fornecedor vai ficar crédito de 3 mil reais. Tá aqui, ó. Então eu coloco lá no balanço, né? Ó, 18 mil, 5 mil, 10 mil. Fornecedor 3 mil e capital social. Tá aqui, ó. Total do ativo 33 mil e total do passivo 33 mil. Então o dinheiro foi aplicado nesse valor. E a origem do dinheiro, 33 mil. Então, lembrando, eu não sei se o Rodrigo ouviu, mas total do ativo no balanço patrimonial tem que ser igual ao total do passivo, tá? Se vocês pegarem um balanço patrimonial que esses valores estão diferentes, tá errado. Então, foi um lançamento de crédito lá que foi lançado erroneamente, tá? Então, é importante vocês entenderem o que representa também o balanço. O balanço é a aplicação de recursos e a origem, tá? Temos as receitas, pessoal. Então, vai ser ao contrário lá do
ativo, tá? Então, as receitas vai fazer ingressar recurso. Então, são fontes ou origem de recurso. Então, contas de receita é igual a origem de recursos é igual a crédito. É a mesma coisa que o passivo lá, o lançamento, tá? Creditou aumenta e quando debita diminui. Então, as receitas sempre irão aumentar o ativo ou diminuir o passivo. Já as despesas, elas vão ser debitadas. Então, as despesas elas vão consumir ou fazer sair recursos da empresa. Então, ou seja, é aplicação de recursos. Então, contas de despesa, aplicação de recursos e o debito, tá? Então, as despesas sempre irão diminuir o ativo ou aumentar o passivo, tá? Exemplo, contas, lembre-se, né, que eu passei lá uma classificação. Às vezes se torna chato. Professor, mas acho que alguém me perguntou, professor, mas todo ativo não é receita? Pessoal, por isso que era bom a gente entender aquela classificação, porque contas do ativo é aplicação de recursos, tá? São contas patrimoniais, e quando eu falo receita e despesas, são contas de resultado. O que isso quer dizer? São aquelas contas que eu vou ter um valor no final de lucro ou prejuízo, então ela não entra lá no balanço, ela não é uma aplicação de recurso em si ainda, tá? Então, basicamente, ela vai fazer essa separação, tá? Que vai ter origem e aplicação de recursos, mas quando eu falo receita e despesas, é quando eu vou apurar o lucro. Então, é aquela movimentação diária que a empresa faz. Por isso que eu falo, o balanço, ele é atualizado uma vez por ano, mas a DRE, que é a demonstração do resultado de exercício, é essa movimentação de despesas e receitas diariamente da empresa, tá? Então, a gente vai misturar aqui, ó, para ficar mais bacana ainda, tá? Venda de mercadoria para o cliente no valor de R$2.000, sendo que R$500 foi pago à vista. Tá? Então, a conta de vendas de mercadoria, receita, origem de recursos, ela foi creditada. A conta caixa, bem do ativo, aplicação de recursos, ela foi debitada. Tá aqui. Então, creditou. E a conta cliente, por quê? Porque eu vendi a prazo. Tá? Eu vendi a prazo uma parte. Então, se vocês olharem aqui, ó, o exercício, isso aqui é muito comum, tá? Eu vendi uma mercadoria para o cliente, R$2.000, sendo que ele pagou 500 à vista. E o restante? Eu entendo que ou você compra a prazo à vista, tá? Então, a diferença do valor que eu vendi vai ser a prazo, tá aqui, ó. Então, na contabilidade tem essa questão também, para fazer o aluno pensar, né? Ele não vai trazer, sendo R$500 à vista e 1.500 a prazo. Então, às vezes, o autor lá do livro, ele só coloca um, por quê? Porque existe duas formas, né, de venda, ou eu vendo à vista ou a prazo, tá? Então, só explicando aí para vocês. Então, essa questão, eu tenho aqui um crédito, ó, e 2 débitos. Então, se eu somar 500 mais 1.500, vai dar o valor do crédito. Tá ok? Pode falar, Thomas. Então, e se, por exemplo, assim, chegou o outro mês, aí o cara decidiu dar mais R$500, né? Uhum. Aí, ali embaixo no caixa, no débito, eu vou colocar 500 ou vou colocar 1.000? Isso. Não, você vai colocar 500, tá? Aham. E depois você vai fazer um saldo aqui, mas você vai colocar sempre uma conta, porque sempre esses fechamentos que eu estou mostrando o balanço para vocês é quando eu faço o fechamento para me apurar o balanço patrimonial. Mas no Razonete você vai colocar todos os saldos. Vou fazer o Entendi. balanço agora. Aí você encerra todas as contas e joga o valor lá. Sim, aí soma tudo para dar o valor, né? Isso, você soma Então, no tudo. caso, se eu, desculpa, só. Pode falar. Então, se o cara pagasse mais R$500, eu ia colocar no caixa ali 500 embaixo do 500, e do Isso. outro lado do cliente eu ia colocar no outro lado daí, no caso, 500. Isso, quinhentão para me abater, ó. 1.500 menos 500 sobraria R$1.000 que o cliente. Então, você conseguiu entender para que serve o Razonete? Para você fazer aquele. Na sala de aula a gente faz bastante isso aqui para compreender, mas lá no escritório vai ter software. Mas para a gente entender como que funciona o abatimento. Então, o Razonete serve para a gente fazer isso manual. Tá? Mas é bem bacana, é uma coisa. Por isso que eu falei, hoje vocês vão fazer uma atividade parecida com essa. Só uma, porque não tem o porquê eu ficar passando muita questão. Aí na próxima aula, lembrando, pessoal, que depois dessa aula a gente só vai ter mais duas, tá? Porque dia 20, eu estava olhando no calendário, eu não sei se eu vou ter que passar uma atividade para vocês, porque tá lá como se fosse uma atividade remota, né? Não aula. Mas no horário não tem como eu incluir. Aí isso aí eu vou ver depois, basicamente pode ser uma atividade, dia 20, que vai ser
Eu esqueci agora, é dia 20 de novembro, é um feriado no sábado, mas é um feriado dia da... Eu até estava vendo aqui, deixa eu até ver aqui para falar para vocês. É um feriado que é dia... Deixa eu abrir aqui, mais fácil. Vamos ver aqui, dia 20. Eu até peguei o horário hoje para a gente ver aquele... Vamos ver aqui. Dia 20, dia 20. Acho que é da consciência negra, agora que eu lembrei. Lembra? Eu acho que vocês vão ter tarefa remota para fazer, mas não vai ter aula, né? Pelo menos no calendário. Deixa eu ver aqui. Deixa eu até compartilhar com vocês aqui. A gente já volta na aula para mostrar aí a questão do... Eu estou sentindo falta do Mike. O que deu no Mike? O Mike faz alguma disciplina com vocês também ou não? Só essa mesmo. Tava tão animado. Comigo ele faz, mas não lembro Ele qual que é. aparece nas outras aulas ou não? Acho que ele também não tá aparecendo mais não, acho. Não. Pois é. Ele entrou em contato comigo no sábado passado que vocês fizeram prova e falando que ia avisar a Claudiane, parece que tinha ido para um sítio e tinha esquecido de que ia ter prova. Tá abrindo aqui o arquivo. Não sei, acho que ele trabalha de noite, não sei. Ah, sim. Ó, então vocês Eu podem acho ver também. aí, vocês podem ver o horário. Deixa eu aumentar aqui. Ó, vocês podem ver o horário, pessoal, que aqui não aparece, ó, tá? Nesse primeiro semestre aqui, mas lá no quinto semestre, que a gente está nessa disciplina, ó, quinta fase, contabilidade de custo, H6. Tá vendo aqui, ó? Aparece H6 com um sinalzinho de, né, asterisco. E aí é aqui fala, ó, consciência negra. Então, provavelmente eu vou ter que passar uma atividade para vocês. Só que aqui no sistema SIGA não consta lá a data para me incluir. Tá? Mas até lá a gente vê. Qualquer coisa eu passo uma tarefa aí para vocês fazerem uma atividade, para adicionar um ponto. Tá? Mas aqui no dia 20, no dia 20 e no dia 4. Mas no dia 4 vai ser o exame de vocês, tá? Porque depois nós não vamos ter mais aula. Então, no dia 27 é a última avaliação de vocês, tá? Então, nós estamos aqui, ó, no dia 30, hoje. Então, nós vamos ter mais o dia 6, depois o dia 13. Aí, no dia 20, vai ser uma atividade que eu vou passar. E aí, no dia 27, vai ser a última prova de vocês. Tá ok? Beleza? Beleza. Então, tá. Vamos lá, voltando aqui a aula para a gente encerrar. O Rodrigo quer jantar. Esperando acabar a aula, né, Rodrigo? Vamos ver aqui. Então, vamos lá. Ó, então, basicamente, é esse lançamento. Eu acredito que o Thomas já conseguiu compreender para que serve os razonetes. Então, eu tanto debito como credito, mas eu faço essa apuração, tá? Bom, a empresa ela recebeu a conta de energia elétrica no valor de R$200, que deverá ser paga no próximo mês, e a conta de água no valor de R$100, que deverá ser paga imediatamente. Então, o que acontece aqui? No caso aqui, ó, energia elétrica, no valor de R$200, que deverá ser pago no próximo mês. Quando eu falo que vai ser no próximo mês, pessoal, basicamente eu tenho que fazer a apropriação, tá? O que seria a apropriação? Eu tenho que criar uma conta de despesa, tá vendo aqui, ó, e uma despesa de obrigação. Por quê? Porque eu já defino a data para pagar. Então, quando eu falo apropriação ou provisão, lembre-se disso, é que eu vou provisionar o pagamento. Então, na contabilidade, se tem um princípio chamado assim, o princípio de competência, tá? O que é esse princípio? Esse princípio, pessoal, é quando ele fala que as contas na contabilidade têm que seguir o princípio da competência. Independentemente do pagamento ou recebimento, eu tenho que registrar ela na contabilidade, tá? Então, eu não sei se o exercício de vocês vão ter isso aqui, mas vocês podem seguir por esse modelo que vocês vão conseguir finalizar. Então, a energia elétrica, R$200, eu vou provisionar ela. Então, eu crio uma conta de despesas que vai contribuir ou, né, não contribuir lá com o resultado, e uma conta patrimonial, que é uma obrigação. Tá vendo? Despesa de energia elétrica e energia elétrica a pagar. Então, toda vez que vocês verem essa continha a pagar, é porque é uma obrigação. Vai lá no balanço patrimonial. Quando não vier a pagar aqui, ó, na frente, é uma despesa.
Só que aqui já está incluso despesas de energia. Mas a conta de água, pessoal, está sendo paga, tá? Ó, deverá ser paga imediatamente. O que que ocorre? Então, eu vou debitar água e creditar caixa, ó. Então, diminuir, tá? Então, eu tinha R$ 500, menos 100, vai ficar 400. E aí, a despesa de água fica lançada como R$ 100. Apenas eu vou fazer a provisão ou apropriação da despesa de energia elétrica, que não vai ser paga imediatamente, vai ser paga posteriormente. Então, as contas de água e energia são despesas. Lembra que vocês classificaram? Por isso que é importante, né? Eu passei aquele exercício justamente para chegar nesse ponto. Então, despesa seria a aplicação de recursos, tá? Que eu estou adquirindo algo, foram debitados. Então, eu debitei, ó. Tá debitado. Então, esse lado sempre é debitado, não importa que tipo de conta que é, sempre vai ser debitado e sempre vai ser creditado. A conta caixa do bem do ativo diminui, foi creditado pelo pagamento dessa água, e a conta de energia a pagar é uma obrigação do passivo, foi creditada pela dívida, tá? Que tá aqui, ó, né? Ó, se tornou uma obrigação, tá ok? Então, toda vez que vier lá algo a pagar, a recolher, entenda que já é gerado como obrigação lá do passivo, tá? Pessoal, sobre o quadro de natureza de grupo de contas, é aquela questão que eu falei para vocês, ó. Sempre as contas do ativo bens mais direitos, ela vai ser de natureza devedora. Então, isso aqui tem lá naquele plano de contas que eu passei para vocês, se vocês tiverem alguma conta, alguma dúvida. O que isso representa? Toda vez que eu tiver um saldo lá no balanço, que eu olhar no balanço e tiver um saldo de bem ou direito, é de natureza devedora, porque está debitada, tá? Então, essa devedora vem de debitada e credora vem de creditada, tá? Então, se eu debitei, aumentou, e se eu creditei, diminuiu. Lá no passivo é natureza credora. Então, toda vez que vocês verem, pegar um balanço e fosse abrir um razonete, vocês não teriam dúvida, vocês conseguiriam fazer. Que sentido? Pegaria aquelas obrigações que está lá no balanço, vocês colocaria sempre no lado do crédito, tá? Porque é a origem de recursos. Então, se eu debitei, eu vou reduzir, e se eu creditei, eu vou aumentar. Já no resultado, receitas é de natureza credora, lembra que eu falei? Ó, ela é um inverso do ativo. Então, ela segue o mesmo padrão que o passivo, credora, então é creditado, é um aumento, e despesa, tá? Natureza devedora. Então, ela segue a mesma coisa que o ativo, ó, ela tem essa diferença. E aí, quando eu debito uma despesa, ela vai aumentar, tá ok? Tá aqui, ó, lado positivo. Então, isso aqui eu acredito que ajuda muito vocês, por quê? Porque toda vez que vocês olharem para cá, vocês vão compreender assim, uma continha, quando eu debito, ela vai aumentar, ó, e quando eu credito, ela vai diminuir. O passivo, quando eu debito ela, ela diminui, quando eu credito, ela aumenta. Receita, debitei, está diminuindo. Creditei, ela vai aumentar. Despesas, quando eu debito, ela aumenta, e quando eu credito, ela diminui. Então, por aqui já dá para perceber a importância da gente entender essa parte aí de lançamento, tá? Então, olha aqui, se eu tiver do bom, eu debitei uma receita. O que está acontecendo? Vai diminuir, ó. Então, esse sinalzinho ajuda muito vocês, tá ok? Vamos lá para um exercício. Então, esse exercício aqui, basicamente, é o que vocês vão desenvolver até segunda-feira. Por aqui, vocês podem seguir, que vocês vão conseguir fazer tranquilamente, tá? Não vou cobrar muito de vocês, justamente, vocês tentam fazer esse exercício, todo mundo consegue fazer, porque é seguindo esse padrão aqui. Não vou dificultar, tá? Mas faça entendendo, tá? Então, vamos lá. Novamente, o Thomas e o Rodrigo abriu uma empresa, tá? Integralizou lá R$80 mil em dinheiro. Então, só foi em dinheiro. Por quê? Depois, posteriormente, está lá no caixa da empresa. Vou adquirir móveis, utensílios, computadores periféricos, veículos, entre outros. Então, constituiu empresa. Integralizou, ou seja, né? Já definiu o valor e já transferiu aí, basicamente, para o contrato, né? Para a abertura da empresa. 80 mil. Eu debito caixa, porque está entrando dinheiro na empresa, e credito capital social, onde está sendo a origem. Então, toda empresa, pessoal, não se esqueça, toda empresa, eu acredito que quem abrir o microempreendedor, quando vocês forem abrir o microempreendedor individual, se vocês forem a mesma pessoa que vai abrir, vai ter um campo lá no microempreendedor que ele pergunta o seu capital social. Então, o capital social é o valor que você vai
abrir sua empresa. Qual que é o valor que você vai começar, né, a sua empresa? Então, é o chamado capital social. Vocês vão ver lá, tá? 80 mil. Como que eu jogo lá no Razonete? Tá aqui, ó. Do mesmo modo aqui, pessoal, ó. Se você fez um lançamento correto, é moleza. É só abrir o Razonete, ó. Se eu debitei, o Dzinho aqui significa débito e o C, crédito. Então, ó, debitei caixa, então vem aqui debito caixa. Creditei capital social, venho aqui credito capital social. Fechou, esse lançamento está correto. Essa é a parte da escrituração, o livro diário que a gente fala, com o livro razão, ou seja, o razonete, ó. Tem um débito e tem um crédito com o mesmo valor. Se eu fizesse um balanço agora, ficaria igual aquele exemplo anterior que eu mostrei para vocês, tá? Lá na letra B, comprei mercadoria para revenda, pessoal, tá? Comprei mercadoria no valor de 16 mil, né? Eu não, Rodrigo e Thomas. Comprou 16 mil, sendo pago 4 mil à vista e o restante a prazo. Vocês podem ver que nesse exercício a gente colocou restante a prazo, mas a gente não colocou o valor diferente, né? Comprei 16 mil, paguei 4 mil à vista, quanto que faltou, né? Para a gente colocar de valor aqui? 12 mil, mas não preciso. Por quê? Porque se eu paguei à vista, como eu falei sempre, quando eu compro ou vendo, existe duas opções. Eu vendo a prazo ou à vista, tá? Eu posso vender com entrada e parcelado. Tanto faz, aí foi à vista e a prazo. Né? Uma parte à vista e uma parte a prazo. Como que eu faço o lançamento? Comprei mercadoria, tá? Então, se eu comprei, está sendo uma origem, né? É uma origem de recurso. Então, eu credito o fornecedor, tá? Ó, 12 mil, que é a diferença, tá, pessoal? Então, à vista, 4 mil, que vai sair do caixa, eu acredito. 12 mil de fornecedor, porque se eu somar 12 mil mais 4 dá 16. E debito estoque. Tá? Então, toda vez que eu compro uma mercadoria, eu vou debitar em estoque. Tá? Então, basicamente, seria essa parte aqui que eu queria mostrar para vocês. Venda já é diferente. Então, a venda eu acredito e debito no caixa. Aqui não, se eu estou comprando, está saindo dinheiro, né? Uma parte em dinheiro e outra parte vai ser a prazo. Então, comprei 16 mil, vai direto tudo para o estoque. Ó. Debitei estoque. Paguei 4 mil à vista, saiu 4 mil do caixa e o restante vai ser fornecedor. Beleza? Mercadoria para revenda, lembre-se disso. Como que eu faço lá o lançamento no Razão? Tá aqui, pessoal, ó. Débito, estoque. Então, abro um razonete, debito 16 mil. Credito caixa, eu tinha 80 mil, 4 mil eu coloco aqui, ó. Tá? Porque tá acreditando. E credito fornecedor. Então, abre um razonete aqui, 12 mil reais. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Beleza? É isso que funciona na contabilidade. Pode falar. Só um questionamento aqui, professor, é que lá na empresa onde eu trabalho, geralmente acontece muito assim, vai comprar coisas para serem consumidas na empresa, é utilizado o cartão de crédito lá da empresa. Nesse caso, tem que fazer um lançamento como se fosse provisionar o valor que vai pagar o cartão, a fatura do cartão, enfim, sei lá, para depois fazer o lançamento realmente lá de crédito no caixa? Exatamente. Como você vai comprar como se fosse a prazo, né? Você está comprando no cartão, você vai pagar posteriormente a fatura. Então não está saindo dinheiro do caixa ainda. Só vai sair dinheiro do caixa quando for a débito, tá? Então, quando for a débito, aí você tem que ir lá na conta banco, né? Que vai ser basicamente o saldo que vai estar no banco, que você vai debitar. Aí basicamente, você já coloca lá como se fosse uma saída já do banco, como se fosse um caixa, né? Agora, quando é cartão de crédito, não. Você pode colocar lá duplicatas a pagar, tipo fatura de cartão, o valor X, que isso ocorre muito nas empresas. Então, além de você ter toda o detalhamento na fatura, que te ajuda, na contabilidade vai ter também uma participação lá desse valor que você adquiriu a crédito, tá? Mas quando é a crédito, quando é fatura, é a prazo, tá? Então, você está comprando a prazo, basicamente, por quê? Porque você vai pagar posteriormente. Não está saindo dinheiro do momento aí da empresa. Tranquilo? Beleza, Rodrigo? Tranquilo, entendido. Então, é uma questão, vocês podem ver, contabilidade é sensacional, tá, pessoal? Contabilidade, por isso que eu falei para vocês, a gente aprendendo um pouquinho isso aí, depois a gente tem
essa facilidade da gente compreender lá fora, né? Então, eu sempre falo para os alunos, hoje nós temos várias vagas de emprego que não preenche, por quê? Porque o aluno, ele levou empurrando com a barriga os conteúdos, pessoal, chega lá fora ele não entende. Então, assim, eu sempre falo, pessoal, foque em geral 1 e geral 2, que é a base, né? É igual a matemática lá do ensino médio. Eu sofri muito quando eu fui fazer engenharia, né? Por quê? Porque eu não tive base, não por, vamos dizer assim, a minha intenção. Porque lá, chegava lá na escola, a gente ia entrar em questão de geometria analítica, a professora, ela simplesmente falava assim, vamos ver o básico, isso aqui vocês nem vão utilizar na vida, né? E aí eu, basicamente, tive muita dificuldade, pessoal, geometria e álgebra linear, principalmente nisso, tá? Então, na faculdade eu fiz aí 2 vezes para passar. Tive dificuldade de compreender, porque a álgebra linear, ela é um pouquinho mais complicada, tá? E a gente não tinha não chegou a ter esse acompanhamento, assim, do professor lá no ensino médio. Então, assim, por isso que eu falo a base, né? Como a gente estava falando, eu e o Thomas, a gente estava falando antes, quando você estuda realmente numa escola que te dá base, né? Principalmente aí algumas escolas particulares de ensino infantil, fundamental, né? Ou basicamente fundamental, ensino médio, que te cobra, né? Lá na faculdade você tem facilidade, tá? Na pública também. Na pública, quando o professor realmente passa o conteúdo. Eu tive essa dificuldade, né? Não nego para vocês, tive dificuldade aí na parte de cálculo. Eu gosto muito de matemática, muito cálculo, só que chegou lá na parte de derivada, integral, equação de terceiro grau, pessoal, sofri um pouco, tá? Mas a gente teve aí chegou na EDOs, né? Que é cálculo 3, chamadas equações diferenciais ordinárias. Eu acho que o Thomas aprendeu isso aí também, né? Mas são questões assim, né? Que a gente sempre passa para o aluno realmente digerir aquele conteúdo. Não é difícil. É claro que eu sempre falo para os alunos, eu não na minha programação, eu não passo muito exercício. Por quê? Porque se o aluno entender um exercício, 2 exercícios, ele consegue resolver os outros, né? Então, tudo bem, eu entendo que alguns professores passam lista aí, 4, 5 listas, né, para o cara desenvolver, mas se ele não compreender um, pessoal, ele não vai conseguir fazer os demais. Então é importante a gente compreender ali a base, o que isso representa. Então é uma coisa que eu sempre falo, aprendeu a base, aprendeu realmente um exercício, professor, eu não aprendi, isso pode explicar? Explico novamente, pessoal, até vocês compreenderem de uma forma, né, que lá na hora de fazer o exercício, na hora de vocês compreender na empresa, tenha-se uma facilidade maior, tá? Então, pessoal, nesse exercício aqui, basicamente o lançamento é esse, tá? Débito e crédito, porque lembre-se, o somatório do débito tem que ser igual ao somatório dos créditos. Poderia ser 2 débitos aqui? Poderia, tá? Mas como eu comprei uma mercadoria para revenda, eu só debito em estoque. E aí faço o razão, tá? Prosseguindo, mais um lançamento. Comprei um veículo por 40 mil à vista. Então vou lá, ó, debito veículos, aplicação de recursos. Por quê? Porque eu estou comprando. Então toda vez que eu compro é uma aplicação de recurso em algum lugar, tá? Comprei à vista, tá saindo dinheiro do caixa. Então eu credito caixa. Tá lá, ó, debitei, tá aqui, ó, debitei veículos e creditei caixa. Tá vendo? Eu tinha 80 mil, né? Diminuo 4, tá? Da onde que é esses 4, professor? Tá aqui, pessoal, ó, 4 mil da mercadoria. E aí mais 40 mil. Então, se eu pegasse, se fosse fechar, Thomas e Rodrigo, se eu fosse fechar agora o balanço, o que eu ia fazer? Fazer aqui, ó, ponhar uma reta aqui e basicamente fazer a diminuição. 80 mil menos 40, 40 mil, menos 4, 36 mil. Então, o caixa ia ficar com 36 mil debitado, veículos 40 mil e o capital social 80 mil, tá? Mas a gente prossegue fazendo mais lançamento. Como eu falei para vocês, no exercício que vocês vão fazer aí basicamente um balanço no final. Vocês não precisam fazer balanço sucessivo a cada lançamento, ficar fazendo balanço, tá? Eu passei para a turma aí de Contabilidade Geral 2, eles quase morreram, pessoal. Por quê? Porque eu falei assim, ó, cada lançamento eu quero um balanço, né? Mas eu vi que a turma não estava preparada para esse conteúdo, então eu cobrei deles um balanço só, e posteriormente a gente foi cobrando até eles acostumar. Por quê? Porque alguns tinham aí basicamente 2 anos já
que tinha feito contabilidade geral 1 e a gente esquece, né? Então, às vezes, o que a gente não coloca em prática todos os dias, né? Ou mensalmente a gente esquece, tá? Aqui, pessoal, eu comprei a prazo mercadoria para revenda novamente. Então, se eu comprei a prazo mercadoria, eu entendo que vai para o estoque debitado, que é uma aplicação de recurso, e vou creditar fornecedor. Aqui, ó. Então, comprei a prazo. Quando se fala prazo, mercadoria para revenda, lembre-se fornecedor e estoque. Debito o estoque, credito o fornecedor com o mesmo valor. Então, tá aqui, ó. Estoque eu já tinha 16, entrou mais 12 mil de mercadoria. Fornecedor eu tinha 12 mil, comprei mais 12 mil. Basicamente, né? 12 mil aqui. Por que tá 12 mil aqui, 12 mil aqui? 16 mil aqui? Porque essa primeira compra, 4 mil eu dei em dinheiro. Então, ficou 12 mil para fechar o 16 mil, tá? Então, 4 mil tá lá no caixa. Paguei, lá na letra E, paguei 6 mil ao fornecedor. Como assim, né? Se eu paguei, pessoal, saiu o dinheiro do caixa, tá? Pode ser banco? Pode, mas aí o exercício ele fala especificamente, tá? Pagamento via banco, 6 mil reais ao fornecedor. Se ele falou só pagamento, pode utilizar a conta caixa. E aí eu faço o quê? Eu lanço, ó, debito fornecedor, que é eu vou diminuir a conta lá do passivo, faço esse somatório e tenho um saldo, né? Qual saldo eu vou ter aqui? 18 mil. E credito caixa, ó, mais 6 mil aqui. Então, qual que é o saldo do caixa? 80 mil menos 4, menos 40, menos 6. Eu tenho um saldo de 30 mil reais. Coloco tudo isso aqui, ó, faço a apuração. Então, eu posso depois fazer lá no final. Eu posso fazer todos esses lançamentos aqui primeiro, tá, pessoal? Ó, compra, mercadoria, eu faço esse lançamento. Eu posso fazer o razonete lá no final, quando eu finalizar toda a parte da escrituração. Ó, faço esse, tal, tal. Aí no final eu posso fazer esse aqui, ó, todo em conjunto, tá? Abaixo dos lançamentos para vocês entenderem. Professor, posso ir fazendo? Pode. Vai dar do mesmo jeito correto, tá, pessoal? Por quê? Porque o segredo é vocês acertar isso aqui, ó, débito e crédito. Então, todo o razonete que você vai abrindo, você vai lançando débito e crédito, lá no final ele vai ficar assim, tá? Como eu falei, é o saldo do caixa. 80 menos 4 menos 40 menos 6, 30 mil. Fornecedor, 12 mais 12, 24, 24 menos 6, 18 mil. Estoque, eu faço a somatória, porque não tem nenhuma saída aqui, né? 16 mais 12, 28 mil. Veículo, saldo, 40 mil. Capital social, 80 mil. Eu pego tudo isso aqui e agora faço o balanço patrimonial. Tá aqui, ó. Caixa, 30 mil. Estoque, 28. Veículo, 40. Fechou em 98 mil. Fornecedor, tá aqui o saldo, 18 mil, ó. 18 mil. Coloco ele aqui creditado. Capital social, 80 mil, tá aqui, ó. Ah, então são as duas continhas que ela tá creditado, ó, saldo creditado. E aí eu coloco aqui, fechando 98 mil, fechou o nosso balanço, ó. Então, origem, aplicação de recursos. Tranquilo, pessoal? Gostaram? Achou difícil? Beleza. Já tinham visto isso aí? Não. Ah, caiu na prova, né? Ah, eu acho que eu perguntei alguma coisa lá, né, de débito e crédito. Caiu razonete. Para mim caiu umas 3 questões de razonete. Então, eu acho que foi isso mesmo. Mas foi Mas difícil a prova? não, só esse aí que eu não sabia, né? Uhum, Aí até eu fui procurar no livro lá que o senhor mandou, daí tinha. uhum. Aí deu E pra o fazer. Rodrigo foi bem? Eu perdi a prova, professor. Você não fez a prova? Não fiz, eu esqueci da aula e tá com uns probleminhas pessoais e esqueci da aula no dia. Você consegue ainda passar, Rodrigo, sem essa nota? Porque tem as Hum, atividades, tem a prova final, né? Deixa eu ver quando você ficou de nota aqui. Que eu tem a não sei prova, a dizer. última prova vale 10, tá? E tem a Uhum. somatória das atividades. Você está entregando as atividades normal? É porque eu não gravei todo mundo aqui. Até agora eu entreguei todas, não faltou Todas. nenhuma. Então, deixa eu só conferir aqui se você deixou alguma para trás. É porque teve umas que eu não corrigi. Então vamos ver aqui. Rodrigo, beleza. Realmente, você entregou as 3, aí você tirou nota máxima na primeira, você não fez a segunda. Então, assim, ó, não deixe de fazer a última. Pode ser que você, porque é o seguinte, são 30 pontos, tá? No total. Então, você ficou sem 5 pontos já, você vai ficar com 25. Dá para passar porque é 21. Então, você tem que tirar uma nota boa na última prova.
e fazer todas as atividades da melhor forma possível aí. Você entregou todas, né? Olha, que eu me lembre, sim. Então tá, é que eu vou corrigir a atividade 4 ainda, assim que a 6, que a 7 vai ser a de hoje. Aí nós vamos ter mais 2 aulas, mais 3 aulas, que uma vai ser só atividade, então eu acredito que vai fechar aí nas 10, né? 10 atividades. Então cada atividade vai passar a ter um ponto, tá? Então se vocês forem ver aí, pessoal, eu coloquei como 0,9, porque a gente faz essa flexibilidade, mas depois eu posso aumentar 0,1 para cada um se a gente fizer uma atividade a menos. Isso aqui é uma prévia, mas aí eu acredito que dê para você passar. Mas não esqueça de fazer a última prova, tá? A última prova é dia Tranquilo, professor. 23 de novembro, tá? E se você não passar direto, vai ter o exame ainda, porque o exame você tem que fechar nos 15 pontos. Uhum, Mas tranquilo. vai ser bem tranquilo, tá? Queria falar uma coisa também. Eu também quase perdi a prova. É. Porque, assim, geralmente, né? Eu não tô falando que o senhor tá fazendo errado, mas geralmente os Ah, professores colocam a ah. prova para começar no horário que ele vai dar aula, né? Então, tipo assim, o senhor colocaria hoje às 7, até amanhã às 7, né? Ele Até dava no domingo. 24 horas? Pelo menos assim, todos os professores que eu vi colocando, foi assim, né? Você tinha 24 horas para fazer e Uhum. geralmente começa na hora que era para dar aula, né? Que não, por exemplo, assim, se a prova fosse hoje, né? Era para começar no dia 30 às 19 e acabar no dia 31 às 19, né? Todos os outros Ah, professores estão fazendo assim. E aí a sua foi diferente. A sua ela começa no dia, só que ela começa no dia 5 da 30 manhã. mesmo, né? É, Então você tem ali um bom período para fazer a prova, só que ela começa naquele dia. Então, como eu achei que era igual a dos outros, aí na hora que eu fui fazer, eu falei, nossa, já fala, tá quase acabando, né? sim, Aí, mas não é que tá errado, né? É que é sim, só sim. diferente, né? Mas dá para a gente fazer o seguinte, ó, na última prova, só que na última prova vai ser 40 questão, tá, pessoal? Aham, Só que é de 0 a 10. Essas que vocês fizeram é de 0 a 5, então foi 20 questão. Vai sim. ser de 0 a 10. Eu posso fazer isso, exatamente isso, porque eu vejo que vocês fazem mais à noite, vocês não fazem durante o dia, né? É. Só que tem um porém também, né? Eu posso abrir essa prova na sexta para fechar no sábado, porque no domingo, o domingo não é letivo. Então, a Unemat, eu posso pôr em atividade, mas a avaliação não, tá? Porque não é um dia letivo. E até porque a atividade ela fica para segunda-feira. Então, dá para a gente fazer o seguinte: eu liberar essa prova na sexta, às 19 horas, e vai ficar sábado até às 23h59, para mim, né? Que seria melhor para vocês. Para mim seria melhor. Pode ser. Vocês me lembram sobre essa questão, pessoal, que é muita coisa, cara. Eu tô esquecendo as coisas, guardando garrafa de café dentro da geladeira, ponhando sal no café, isso é aquela coisa toda, né? É questão das aulas mesmo remota, tá? Os professores aí que ele está do mesmo jeito, tá, pessoal? Mas é porque é muita coisa, até porque eu tenho aí minhas aulas do mestrado também, então você já imagina, né? Eu trabalho e junto com vocês de manhã, aí tem aula do mestrado, aí como eu dou aula em casa, eu tenho que cuidar das minhas filhas, né? Porque minha esposa ela trabalha de manhã, então eu que cuido, né? Porque não são 2 horas só de aula, então a gente não resolveu não contratar ninguém para cuidar, porque é pouco tempo, né? E aí coloca desenho, essas coisas, elas vão lá e acabam ficando quietinhas assistindo, mas em vez de quando eu tenho que interromper e ir lá ver se elas estão precisando de algo. Mas assim, para não ficar tão ruim para vocês, foi até bom o Thomas ter falado isso, porque todas as provas da parte de contabilidade a gente faz assim, tá? Mas então, para não prejudicar vocês, porque eu vejo que eu libero às 5 da manhã, mas ninguém faz até a noite, né? O pessoal faz à noite mesmo, não tem horário durante a manhã. E aí, qualquer coisa, a gente libera na sexta, para vocês poderem fazer na sexta, né? Se quiser fazer na sexta, isso aí não importa que a gente não vai ter aula na sexta-feira, até no sábado às 23h59. Beleza? De boa, melhor assim, senhor. Pode ser. É bom que você falou aí. Porque o que acontece? Quando você acessa a prova, vai ter um tempo, então não importa. Você vai ter 1 hora para fazer e você vai ter 2 tentativas. Tirei uma nota baixa, vou fazer outra. É computada a maior nota. Tá? Então aí o Aham. aluno dá tempo do aluno dar mais uma estudada aí, fazer a prova no outro dia, porque a prova vai ficar liberada aí. Tá?
E aí eu acredito que no próximo semestre, como eu falei, a previsão é que volte presencial, né? Tem toda a previsão aí, que a gente está vendo, até porque a rede estadual e municipal, a partir de quarta-feira que vem, 100% dos alunos já estão voltando às aulas, então não vai ter mais aquela, vamos dizer assim, por grupos, né? Que um ia na quarta, outro ia na quinta, outro ia na sexta. Agora não, quarta-feira é todo mundo junto, misturado, e vamos ver o que vai dar. Mas a gente espera que isso já evapora esse vírus, sei que vai ainda permanecer um tempinho aí, mas que a gente volte, né, presencial. Eu sempre falo, né, e os meus colegas também, eu prefiro presencial, pessoal. Tudo bem, é um pouco mais cansativo, mas não tem essa questão, né, da deficiência, a parte do aluno também, porque, querendo ou não, tem colegas meus que às vezes reclamam na reunião que tem lá 20, 30 alunos, só aparece um ou dois, né? Às vezes ele dá aula só para ele mesmo, vai lá gravar a aula e posta. Então, tem essa questão da gente acompanhar o aluno também, tá? Não é só simplesmente dar um conteúdo para ele fazer atividade, ele tirar uma nota e ser aprovado, mas ter, né, sem ter o mínimo aí de conhecimento. E é o que a gente quer, que vocês tenham esse conhecimento. Beleza? Tranquilo? Beleza. Então, a atividade já está postada lá, eu postei antes da aula, tá o PDF também, tá? Vocês vão fazer a atividade, vamos entregar até segunda-feira, e qualquer dúvida estamos à disposição, mas pode seguir esse modelo aí que eu passei para vocês aí, que vocês vão conseguir chegar até o final. A gente sempre pede para o aluno tentar fazer. No último caso, ele vai lá e dá uma olhada, mas não é o mesmo exercício, a gente mudou valores, tá? Mas só para a pessoa tentar mesmo. Como eu sempre falo, ser contador por um dia, mas não exigir demais do aluno. Só para ele ter o conhecimento como que a gente chega no valor final. Beleza? Tranquilo, Rodrigo? Beleza, professor. Então, acho que o Thomas caiu a internet dele aí, tá? E aí a atividade está lá, então segunda-feira, até segunda-feira, vocês podem estar me entregando. Ok? Tranquilo, então, professor. Tá, um abraço, bom domingo e até a próxima semana. Ok, igualmente, professor.